noite. Paz seja convosco. Louvado seja Deus. Amados, hoje nós estamos no segundo elo dessa corrente, na verdade dessa série de mensagens que fala sobre não pare, vencendo o espírito do meio. Nós sabemos que no meio é onde o inimigo se levanta, é onde o inimigo trava, é onde o inimigo quer fazer você parar. Mas essa série traz um título muito poderoso que se chama Não Pare. Diga assim: não vou parar. Diga assim: nada vai me parar. Amém? Antes de você se sentar, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de... Vamos ver qual texto aqui, né? Marcos capítulo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 4, no versículo de número 35, e nós vamos ler até o 40. Louvado seja Deus. Amém? Está aqui o texto. Quem quiser acompanhar no telão, assim está escrito: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o lado do lago. Antes de você ler esse restante, eu gostaria assim, repete comigo: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levantaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa se morremos? Mais um versículo. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-te, acalma-se. E o vento aquietou-se e tudo ficou calmo. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero que neste momento você curve a sua cabeça e eu quero dizer ao Pai: Pai, enche-nos nessa noite com a Tua glória, com o Teu esplendor, porque nós viemos aqui, ó Pai, aprender de Ti, meu Deus, porque o Senhor é manso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é o Deus que tem sondado os nossos corações e tem enxergado a verdade e também as nossas fragilidades. Por isso, ó Pai, nesta noite, nós estamos aqui nos colocando diante de Ti, para que sejamos nós, ó Pai, transformados, transbordados pelo o Teu amor, pela Tua glória e pelo esplendor que vem de Ti. Pai, abre o nosso entendimento para que nós vejamos o que o Senhor quer falar conosco, e assim, ó Pai, enche-nos com Teu Espírito Santo e sabedoria, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu quero trazer para vocês uma palavra hoje. Pode se assentar em nome de Jesus. Esta palavra, ela está falando de uma tempestade. Existem situações na nossa vida que é semelhante à tempestade que os discípulos enfrentaram. Nós sabemos que tem duas narrativas da Bíblia que falam sobre a mesma situação: vendaval. Uma, Jesus não estava no barco. A outra diz que Jesus já estava dormindo dentro do barco. Mas ambas as situações foram tempestades enfrentadas pelos discípulos, e que traz para nós uma revelação, algo poderoso do que acontece no meio. Uma certa vez Jesus estava ensinando, e Jesus ele disse assim: olha, vão e passe para outra margem do lago. E eles então entram no barco e começam a
começa a remar e vai atravessando para o outro lado. Acontece que no meio do caminho veio um vendaval, e a Bíblia diz que Jesus estava vendo-os, ou seja, Jesus estava vendo-os, mas Jesus não estava com eles, mas Jesus estava vendo-os, correto? E olha só, e de repente a quarta vigília da noite, vem Jesus caminhando por cima do mar, por cima das águas, e eles não conseguem enxergar Jesus, não conseguem identificar que era Jesus, se assustam com aquela situação, e pensam que é um fantasma, ou coisa do tipo. Mas o texto que nós estamos lendo agora está falando o seguinte: na outra encenação, Jesus ele repreende o vento se aquieta, e Jesus entra no barco e eles atravessam para outra margem. Mas aqui, nesse texto, está falando de algo interessante. Está falando que Jesus falou assim: nós vamos novamente para aquela margem, nós vamos para aquele lugar, nós vamos atravessar esse lago. E quando Jesus ele estava cansado, ele deita na polpa do barco para dormir, para descansar. E eles entram no barco e começam a remar. A Bíblia diz que no meio do mar acontece uma tempestade. O mar começou a jogar água dentro do barco, o barco começou a se encher de água, eles começaram a se ver que estavam em perigo, e de repente eles fazem o quê? Vou despertar o mestre. Eu vou despertar o mestre, para que o mestre vê. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, você não vê que nós estamos morrendo não? Nós vamos morrer aqui. Jesus se levanta e repreende o mar, e tudo se acalma. Tudo se acalma. Existem tempestades nas nossas vidas que nós precisamos compreendê-la. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós precisamos interpretá-la. Tem coisas que são as nossas atitudes, são as nossas, os nossos comportamentos, a nossa postura diante de tais situações, que nos levam a algumas tempestades. Aquilo que a gente permite, aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente visualiza e fala assim: tá bom. Eu quero dar um exemplo de Jonas, aquele homem que estava dono daquele navio. Jonas, ele foi enviado para Nínive, e ele quer descer, para Jope, quer descer mais para o fundo, mais para longe do problema, do chamado de Deus. E acontece que Jonas chega para o dono daquele navio e fala assim: eu vou comprar a passagem. E ele compra a passagem para entrar naquele navio. E quando ele está no meio do mar, a Bíblia diz que veio o quê? Uma tempestade. E ninguém conseguia entender aquela tempestade. E Jonas estava na onde? No porão dormindo. E aquela tempestade acontece. Só porque o detalhe é o seguinte: aquele homem, eles começam agora a ter que fazer o quê? Para não afundar o navio, eles começam a jogar fora as suas mercadorias, começam a jogar fora, as cargas que estavam sobre o navio. E de repente chega no porão, para fazer o quê? Para esvaziar o porão também. Jonas está dormindo. E ele é questionado: Jonas, o que você faz aqui? Jonas vai contar: olha, tudo isso que está acontecendo é por minha causa. Eu preciso ser lançado no mar. Não é as mercadorias, não são vocês, sou eu que preciso ser lançado. E então, assim, seguindo o procedimento, Jonas é lançado fora e a tempestade cessa. Mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: para aquele homem estava sendo interessante levar Jonas no navio. Não importa se Jonas era um rebelde, não importa se Jonas era um trapaceiro, não importa se Jonas era um ladrão, não importava quem ele era. Para o dono do navio era importante, porque estava rendendo um recurso para ele, porque ele tinha vendido a passagem. Nas nossas vidas, às vezes, nós permitimos situações acontecerem, nós permitimos que algo acontece de ruim por nós, por permitir pessoas que estão caminhando conosco nessa jornada. Mas essa pessoa, ela é boa nisso. Cara, abre os olhos, essa pessoa é má, essa pessoa faz isso, ela Aí o que acontece? Não, mas ela está sendo benéfica para mim, ela me traz resultado. Não importa o caráter dela, ela traz resultado para mim. Não importa se ela é fofoqueira, ela traz resultado para mim. Não importa se ela é uma incrédula, ela traz resultado para mim. E o que acontece? Olhando para o resultado, a gente coloca uma pessoa errada no nosso caminho. A gente coloca pessoas erradas para caminhar conosco na nossa jornada. E o que acontece? O que aconteceu com o dono daquele navio? Ele perdeu a carga, ele perdeu a paz,
Muitos estavam ali morrendo de medo daquela tempestade do navio afundar. E o que acontece? E quando aquela pessoa errada sai da vida do dono do navio, o que acontece? A paz. Só porque a paz, irmão Levi, não trouxe de volta a carga. A Bíblia não diz que essa carga retornou para o navio. Ele perdeu aquela carga, ele teve um prejuízo naquela carga. E como que a gente pode interpretar essa situação para as nossas vidas? Nós podemos interpretar isso nas nossas vidas entendendo que quando nós permitimos algo ou alguém para caminhar, para compartilhar de um sonho, de um projeto, de algo grandioso na nossa vida, e que essa pessoa tem um caráter distorcido, não é porque vai trazer qualquer tipo de benefício que você pode aceitar. Você precisa entender isso, nós precisamos entender isso. Se eu tivesse entendido isso em 2022, 2021, eu não teria levado um dos maiores prejuízos da minha vida. Por quê? Porque eu confiei, eu olhei, o cara está sendo benéfico, mas o caráter dele já mostrava que não era perfeito. O caráter dele já dava índice, a palavra dele condenava. E mesmo assim eu permiti, porque estava sendo benéfico. Mas quando veio, a minha carga ficou toda lançada no mar. As minhas cargas todas foram lançadas no mar, e eu não tive condições de recuperar as minhas cargas. Sabe por quê? Porque tinha uma pessoa errada caminhando comigo. Agora, sabe o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que a gente precisa tomar esse cuidado. Saber quem está conosco no barco. Saber quem está conosco caminhando na nossa vida. Sabe por quê? Porque se a gente não tomar esse cuidado, nós vamos lamentar muito pelas percas da carga. Nós vamos lamentar muito por causa das tempestades que são intensas. Nós vamos lamentar muito por decisões que nós tomamos e que precisaria ser tratado de forma diferente, com responsabilidade, com direção de Deus. Agora eu quero dizer para vocês, aqui os discípulos de Jesus, eles estavam dizendo que eles estavam para atravessar, e Jesus ele entra, ele aparece no meio, aliás, Jesus está ali no meio do mar com eles, deitado. Mas no meio agora vem a tempestade. Jesus havia dito para eles uma palavra, diz assim, uma palavra. Não, isso aqui ficou fraco, não ficou nem uma sílaba, né? Diz assim, Jesus disse uma palavra. Só porque no meio, irmã Lu, acontece algo. No meio, os discípulos de Jesus não atentaram para a palavra, mas atentaram para a tempestade. Na nossa vida, quantas vezes, gente, nós fizemos projeto de vida o ano passado. Nós fizemos projeto de vida. Me diga, seja ousado e fala para mim. Eu leio o meu projeto de vida todo mês para ver se está cumprindo na minha vida. Me conta, se você for ousado, se você faz isso, levanta, porque você merece um Pix. Sabe por quê? Aí tem gente que falou assim, ó, esse ano, é igual aquele meme, né? Esse ano eu vou capinar 2 lotes, vou ler 3 livros, e assim por diante. Mas não faz nada. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou cuidar da minha saúde, esse ano eu vou ser um homem diferente, esse ano eu vou fazer algo diferente. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: nós já estamos no meio do ano, e o que você já fez? Não, vamos longe não, gente. Não vou falar vocês. Eu quero falar assim, o que é que nós fizemos? Vou entrar com vocês nesse barco. O que é que nós fizemos? A gente disse que esse ano seria tudo diferente. Nós dissemos que esse ano seria algo inédito na nossa vida. Nós profetizamos, nós declaramos, nós fizemos voto a Deus. Só porque daí Deus, a gente fala assim, Deus, e aí? Cadê o meu projeto de vida que não se cumpre? E Deus está falando assim, e aí? O que você está fazendo para que ele aconteça? Você está entendendo isso? Você está perguntando, Deus, e aí o meu projeto de vida? Não nada está acontecendo? E Jesus está perguntando para você, filho, filha, o que é que você está fazendo para que isso aconteça? Você já está no meio do ano. Passou rápido, né? Misericórdia. Daqui um dia é Natal, irmão Levi. Daqui um dia é Natal. Olha só para você ver, estamos no meio do ano, e eu quero te perguntar, o que é que você fez de diferente neste ano? Sabe por quê? Concluir um projeto,
concluir algo que nós começamos, concluir algo que Deus permitiu que nós comecemos, isso é para vencedores. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Vocês são vencedores. Mas o diabo, sabendo disso, o diabo, o capeta, Satanás, todo o inferno lá se levanta para dizer para você o quê? Que você não vai conseguir. Ele vai levantar com desânimo, ele vai gerar em você incredulidade no meio do caminho. Ele vai gerar incredulidade na sua vida no meio do caminho. Ele vai tentar o desânimo, depois vai, se você vencer o desânimo, não estou firme, agora ele vai gerar em você incredulidade. Sabe por quê? Porque no meio da tempestade vem a incredulidade. Jesus, no meio da incredulidade, você esquece da palavra profética que foi lançada. No meio da tempestade você esquece do voto que você fez. No meio da tempestade você esquece. No meio você esquece da palavra, da promessa, daquilo que te pertence. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou tirar esse blazer. Sei que está um pouquinho. Obrigado. Então veja só, é isso que acontece. O Espírito se levanta na onde? No meio. A tempestade, amados, aquela tempestade que se levantou era uma tempestade espiritual. Sabe por quê? Porque a tempestade não era algo natural, era uma tempestade espiritual. Porque o inimigo se levanta. O inimigo se levanta. Não pensa você que porque você é cristão, não pensa você porque você vem à igreja, recebe unção, recebe poder, que o inimigo não se levanta contra você. Ele levanta disfarçado. Ele vai criando as artimanhas, ele vai criando as armadilhas ao nosso redor, gerando um desânimo. Não, hoje você não precisa fazer isso. Hoje você nem precisa jejuar. Nossa, sua vida, você vê, sua vida está tão difícil. Para que você vai jejuar? É melhor você só esperar que Deus vai agir para você. Deus vai ter misericórdia de você. Deixa eu falar com vocês. Deus, ele não está preocupado com as nossas dificuldades. Deus está preocupado com o nosso coração. Como que eu me comporto diante das adversidades? Deus está preocupado como que você está vencendo, como você está superando, como você está trabalhando no meio dessa tempestade. Porque Deus, ele já disse uma palavra: você é meu, eu te comprei. Você é ungido meu, você é protegido meu. Você foi comprado com alto preço, preço de sangue. Agora o que nós precisamos? Entender quem de fato nós somos. Quantos projetos já começamos esse ano? Parou no meio, não conseguiu. Quantos cursos você conseguiu concluir? Que começou e conseguiu concluir? Quantos sonhos que você tinha no início do ano e falou assim: vou arrasar esse ano, e de repente nada aconteceu? Tem alguém aqui que conseguiu concluir um grande projeto? Amém? No meio da tempestade, o diabo tenta nos paralisar com a incredulidade. Olha só, Jesus tinha dito uma palavra: vamos para outra margem. E os discípulos agora: mestre, não vê que nós estamos perecendo? Nós vamos morrer. Olha a palavra dos discípulos: mestre, desperta Jesus, mestre, acorda, levanta, nós vamos morrer. Eu acredito que Jesus deu aquela espreguiçadinha assim, falou: quieta aí, Mar. Para, chega. Agora, Jesus acalma a tempestade, mas ele faz algo. Ele dá uma sacudida na fé daquele povo. Ele falou assim: onde está a fé de vocês? Eu não disse uma palavra? E eu vou falar com esse tom, porque Jesus em alguns momentos ele não falava muito. Ô meu irmão, deixa eu explicar para você aqui, filho. Eu disse uma palavrinha para você, então você tinha que seguir essa palavrinha para você chegar lá do outro lado. Não, Jesus ele chegava de uma forma severa, sincera, direta. Onde está a fé de vocês?
eu não disse para vocês, eu não disse uma palavra para vocês, dizendo que nós vamos para outra margem? Se eu disse que nós vamos para outra margem, não tem tempestade, não tem iceberg, não tem pirata, não tem ninguém que vai impedir você de chegar de lá. Uma palavra. O que acontece com os discípulos de Jesus? Eles duvidam da palavra. Eles duvidaram da presença que estava com eles no barco. Eles duvidaram. Vocês não têm fé? Jesus perguntou para eles: vocês não têm fé? Jesus está mais preocupado com o coração deles, ou seja, com a fé, com a energia, com a positividade, com a crença de chegar do outro lado, porque Jesus disse uma palavra. Jesus disse que esse ano de 2025 seria um ano abençoador para nós. Nós estamos debaixo dessa palavra. Qual foi o tema do projeto de vida? Qual foi o nome? O ano do extraordinário. É uma palavra profética que nós trabalhamos quase 2 meses para ficar enraizado no nosso coração, enraizado na nossa vida, para nós vivermos um ano extraordinário. E nós estamos no meio do ano. E ainda dá tempo de nós transformarmos esse ano 2025 em um ano extraordinário. Você crê nisso? Então olha só para você ver. Jesus estava preocupado com eles. Vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Jesus fez a pergunta. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dando uma sacudida neles. Ei, você não tem fé não? Você não é crente não? Você não tem fé não? Se ele fosse nordestino, ele ia falar assim: você não tem fé não, macho? Você está entendendo isso? Se ele fosse mineiro, ele ia falar assim: você não tem fé não, uai? Você não tem fé não, senhor? Né? Se fosse lá do Rio Grande do Sul, ia falar: bah, você não tem fé não? Mas vamos lá. O que acontece? A gente precisa entender que a fé é um princípio de honrar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos fé, e fé é o oposto de incredulidade. E a incredulidade, você é um incrédulo. Vou falar para você que incredulidade não é isso. Incredulidade é quando a gente tem uma visão, a gente tem algo focado, a gente tem um propósito, e no meio da tempestade a gente deixa de ouvir a voz de Deus, que direciona para o propósito, e nós vamos ouvir a voz da tempestade. Nós vamos ouvir o som do vento, nós vamos ouvir o som das adversidades, nós vamos ouvir o som do inimigo, e deixamos de ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos às vezes a palavra de alguém que nem tem competência para poder dizer para você o que você pode ou não fazer, para te orientar, para te dar um conselho. Mas a gente, quando está naquele momento de fragilidade, a gente atrai esse tipo de pessoas para o nosso redor, para dizer para nós: olha só, você não vai conseguir, para com isso, deixa disso para lá. E você começa a dar ouvido àquilo. Você está no lugar errado, você não é deste lugar. Ei, deixa eu falar com você. Maior é a palavra. Maior é a palavra. Maior é o Espírito Santo de Deus que habita neste lugar. Amém? Vamos lá. A Bíblia vai falar de vários outros personagens que desistiram no caminho. Eu quero falar só de 2 aqui. Um deles foi o povo. Ai, pastor, mas é um personagem? Um povo, uma multidão. Deus diz assim para eles: olha, eu vou enviar vocês para uma terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. É uma promessa que eu tive para os seus pais, e agora eu vou cumprir na vida de vocês. E eles saíram marchando, né?
e foram lá para a terra prometida. Quando chegou lá, o que acontece? No meio, ou seja, eles atravessaram o deserto. Quando eles chegam aqui agora para entrar para a terra e dominar a terra, o que eles vê? Gigantes. Eles vê problema. O que eles desejam? Voltar para o Egito, para ser escravo. Aí sabe o que acontece? Deus falou assim: geração incrédula, volta para o deserto. 40 anos no deserto. Precisava daquilo? Não. Por quê? Duvidaram da palavra. A palavra era: vocês vão herdar a terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel. Esta era a promessa de Deus para o povo. E o povo chega lá agora e dá ouvido a quem? Aos murmuradores. Dá ouvido a quem? Aos gigantes, às vozes, né? Os relatos de pessoas não preparadas para trazer mensagem de Deus. E é isso que aconteceu. 40 anos de deserto, aquela geração morreu toda no deserto. Uma nova geração foi construída, exceto com alguns, Josué e Caleb. O resto tudo ficou lá no deserto. Uma nova geração de vencedores teve que ser gerada para poder entrar e conquistar aquela terra. Você está entendendo o que é isso? Não vamos longe não. Zacarias, a mulher de Zacarias, Isabel. É Isabel mesmo? É? Mãe de João Batista? Eita. Então tá bom, então é Isabel mesmo. Isabel, estéril, não engravidava. Aí o anjo chegou para Zacarias e falou assim: ô Zacarias, deixa eu te contar um negócio. Isabel, tua mulher, vai ficar grávida. Ah, que é isso? Eu duvido disso. Ah, duvida? Seu infeliz. Então você vai ficar mudo até o dia que essa promessa se cumprir. É uma palavra lançada para você. Ele duvidou da palavra. E quando você duvida da palavra, sabe o que acontece? Ele ficou mudo. A promessa ainda se cumpriu, né? Mas ele teve que calar a boca até que a promessa se cumprisse. Agora vamos dar um exemplo de um outro homem que venceu todas as lacunas da incredulidade. Abraão, Deus falou assim: Abraão, sai da sua parentela, vem para esse lugar que eu vou te mostrar. Deus nem tinha falado para onde ele ia. Deus não tinha falado para onde ele ia. Só falou assim: sai daí. Tem momento na vida que a gente só precisa fazer o quê? Sai daí, Felipe. Sai da onde você está, sai da posição que você está, sai do estado que você está. Deus está dizendo assim: sai daí. E Abraão saiu. Abraão chega ali, recebe uma promessa, uma palavra: você vai ser pai. Na velhice, na esterilidade, no tempo de espera. E ele creu. A Bíblia diz que ele não agiu por incredulidade, mas ele creu. Diz assim: ele creu. E por isso se tornou pai de multidões. Você está entendendo o que é isso? Nós não podemos deixar que isso nos pare. Nós não podemos deixar que o espírito do meio nos pare. Eu vou dizer algo para vocês. Quando você vence o meio, o diabo ele teme você. Quando Jesus chega do outro lado, o que acontece? As mesmas legiões que estavam lá gerando aquelas tempestades, chega ali para Jesus e fala assim: Jesus, por que viesse nos atormentar antes do tempo? Você está entendendo o que é isso? Os demônios tiveram que curvar diante de Jesus e dizer: por que nos viesse atormentar antes do tempo? Jesus, vai embora, some daí. Você está entendendo o que é isso? Eles temeram. Eles acharam que ia parar no meio. Eles acharam que ia parar o barco com os discípulos no meio. Eles achavam que ia parar a igreja do Senhor no meio. Se enganou. E sabe o que tiveram que fazer? Tiveram que curvar-se diante do grande eu sou. É isso que você quer para a sua vida hoje? Saia do meio e prossiga a sua jornada. Não pare, não desista. Não permita que o desânimo bata a sua porta. Não permita que a incredulidade sobre as suas promessas, sobre aquilo que Deus proporciona para você, daquilo que Deus é capaz de fazer por você, daquilo que Deus vai fazer por você, da promessa de Deus para a sua vida, não gere incredulidade. Duvide disso, mas creia, persevere e caminhe para o outro lado.
porque lá do outro lado está a sua vitória. Amém?